Oi, gente! Aqui é a Karina, esse é o Bocarina e hoje eu vou fazer um vlog de leitura, finalmente, de Corte de Chamas Prateadas. Tô aproveitando aqui, já fiz unboxing, hoje é dia dos namorados, então tô um pouquinho mais arrumada, resolvi gravar a introdução só hoje, mas eu comecei o livro ontem, sexta-feira. Eu quero tentar ler esse livro rápido, né, assim, uns 3, 4 dias, porque eu tenho muita coisa pra ler ainda esse mês, e leituras conjuntas, né, então eu quero tentar ler rápido, que eu não acho que vai ser difícil. Tô lendo com um amigo meu, Reis, ele também comprou junto comigo, então a gente vai tentar ler até segunda, mais ou menos. Vamos ver, né, como vai ser. Mas, logo no primeiro dia, eu já li 206 páginas. E ainda me segurando, tá, gente? Eu parei de ler, porque eu falei, não, vou esperar, porque senão eu vou passar da meta. A gente tava com uma meta de 180 e eu já lia mais. Então tem uma pausa, vou continuar já já. Mas o que dizer desse livro? Então, ele já é de outro ponto de vista, né? Ele tá focando mais na Nesta e no Cassian. Então já vou falar um pouquinho do que aconteceu aqui, né? Fora que, gente, olha esse mapa. Por que, galera Record, você não mandou isso de brinde? Esse mapa que tá muito bonito, meu Deus do céu. Enfim, é um livro grande. O que aconteceu nessas primeiras 200 páginas? A gente vê então que a Feyre, o Rhysand, a Elaine, o Cassian, todo mundo ali tá preocupado com a Nesta porque ela tá numa vida de bebedeiras e sexo com estranhos, morando num lugar que ela conseguiu achar ali em Velares o pior lugar pra se morar e mora lá. E tá ignorando toda a família dela, inclusive a Elaine. A única pessoa que ainda tinha uma amizade ali com ela era a Amren, e aí elas brigaram numa das festas ali, que não é narrada, né? Acontece assim, entre Corte de Gelo e Estrelas e esse livro aqui. E elas aparentemente brigaram e agora ela não tem ninguém. Até que a Feyre convoca então uma reunião, fala que ela tem que ir pra lá, tudo mais, e fala, olha, a partir de hoje você vai morar na Casa do Vento, que é aquela que fica super alta, são 2000 degraus pra você subir até lá sem ninguém te atravessar ou voar, ou descer, que seja. Ela falou, você vai morar lá, todos os dias você vai treinar com o Cassian de manhã, e à tarde você vai trabalhar na biblioteca com a Clothel, né, com aquelas sacerdotisas que estão abrigadas naquele lugar. Ela fica puta da vida, ela não quer ir. Ele fala, olha, você tem duas opções, porque eu não vou mais pagar a sua casa, não vou mais pagar as suas bebedeiras, porque assim, ela bota tudo na conta deles e não quer saber de nada. E isso é uma coisa que é difícil, gente, porque assim, ela tá claramente sofrendo de depressão, mas ela é uma pessoa que eu já não gostava. Antes dela tá sofrendo de depressão, quando ela tava morando lá com o pai dela, ela já era uma porra, né? Já era chata pra cacete. E deixava a Fenrir ter que fazer tudo enquanto ela agia como se não fosse nada além da obrigação dela e ela era a rainha que todos têm que agradar, sabe? Então, ela não é uma personagem que eu curto. Aqui, realmente, nessas 200 páginas, a gente entende um pouco mais dela, mas as atitudes dela me irritam muito. Porque as pessoas estão tentando ajudar e ela tá rechaçando todo mundo. Então, é isso, ela tá vivendo, bebendo, tudo, botando na conta da Feyre e se vire e não fala com ninguém. Então ela diz, não vou mais pagar nada, você vai ou subir pra Casa do Vento e fazer essas coisas, treinar com o Cassian e trabalhar com a Clothel, ou você volta para as Terras Humanas e fica lá, se vira. E ela sabe que não tem como ela voltar para as Terras Humanas porque agora ela é férica, ninguém lá vai entender ou aceitar ela. E aí então ela aceita, né, bem forçadamente. Ela acha que a Elaine vai ficar do lado dela, mas a Elaine na verdade empacotou as coisas do prédio dela enquanto ela conversava com a Feyre. E aí ela sobe. O começo é realmente assim bem puxado, porque ela fala, o Cassian leva ela pro acampamento iliriano pra treinar, e ela fala, não vou treinar aqui, não vou treinar aqui, e fica fazendo ele passar vergonha, né? Ele fala, vem treinar, e ela senta na pedra e fala, olha, eu vim, mas eu não vou treinar. E aí trabalhando com a Clothel à tarde, né? Então ela vai pra biblioteca, ela fica guardando livros, lá ela conhece uma pessoa, inclusive, que é a Gwyneth, que chamam de Gwyn, e ela é a única sacerdotisa lá que é mais jovem e alegre, sabe? Apesar de tudo, tipo, ela tem uma energia, uma boa energia, um sopro de vida ali no meio. Mas com o Cassian não tá rolando. E tem a enorme tensão sexual, né, já que eles são parceiros. Então eles estão o tempo todo meio que se desejando, mas tentando esconder. Mais a Nesta, né? O Cassian, acho que se ela falasse, não, beleza, ele já tava dentro. E eles estão basicamente morando sozinhos naquela casa, porque todos os outros estão morando
ou na casa da cidade, ou na nova mansão, né, que o Rhys deu pra Feyre em Corte de Gelo e Estrelas, e já está pronta, já está mobiliada, tudo mais, a maioria tá lá. O Ezreal também fica na Casa do Vento, mas ele está em outras missões, porque tem outras tensões acontecendo, né? Como as rainhas humanas que ainda não dispersaram seus exércitos, e isso está causando uma tensão nos féricos. O Temlin simplesmente está ignorando toda a corte dele, ele não está tentando, sabe? Dizem que ele nem sai mais da forma bestial dele. E o Baron, que fez uma aliança, aparentemente, com uma das rainhas humanas e disse que se tiver uma guerra, ele dispõe os exércitos dele para elas. Então o Aerys já foi contar isso pro Rhys e pro Cassian pra dizer, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. A criatura, o mestre que tem a Vassa amaldiçoada, né, que inclusive Vassa, Lucien e o Jurien estão morando juntos numa casa, né, eles são um bando de exilados. E esse mestre que controla essa maldição da Vassa, ele na verdade é o irmão do entalhador, o terceiro que ele comentou, e agora eu não lembro o nome dele, é um nome complicado. Mas enfim, é ele. E aparentemente ele está agindo com uma das rainhas humanas, aquela que foi transformada em imortal, mas foi feita velha. Então tem muitas coisas rolando, e o Rhys colocou o Cassian no comando de tudo isso para investigar tudo. Então ele tá lá tentando treinar a Nesta e à tarde fazendo todas essas coisas, está sendo insuportável. Muitas coisas aconteceram até agora, né? Quase todas as noites ela tenta descer os degraus e não consegue, porque ela quer voltar para a cidade e se afogar em bebida. Ela tem muitos traumas, principalmente com o caldeirão, lembrando, sonhando dela sendo enfiada no caldeirão, e o barulho do pescoço do pai dela quebrando, né? Então ela não consegue nem ao menos acender uma lareira. Uma coisa que tá acontecendo também é que ela consegue conversar com a Casa do Vento, e aparentemente ninguém mais faz isso, então ela fala, ai, por favor, eu quero um livro, e aí a casa faz aparecer um livro, sabe? Tem até uma parte que ela dá um livro pra casa, é bem legal. Então assim, ela é uma personagem muito interessante, mas ela é muito difícil. Ela tem umas atitudes que eu não consigo muito lidar. Então nessas 200 páginas basicamente foi isso. Algumas outras coisas acontecem, a Nesta recebe a visita da Elaine, a Elaine tenta conversar com ela, a Nesta rechaça ela, e a Elaine acaba indo embora. Ela na verdade ela não é mais tão molengona, ela consegue responder a Nesta e fica firme nos posicionamentos dela, mas ela acaba desistindo, fala beleza e vai embora. Tá todo mundo meio de saco cheio da Nesta, e o Cassian tá falando, calma, vamos dar mais um tempo, mas ele também tá meio de saco cheio. Ela finalmente começou a treinar com ele, mas não no acampamento liriano, e sim na própria Casa do Vento, que tem uma área ali, né, pra treinamento. Ela só não queria treinar lá. Eles fazem um acordo no primeiro dia de treinamento dela, ele pede 1 hora de treinamento e ele deve qualquer favor que ela quiser. E aí ela aceita, então os dois são tatuados nas costas, um símbolo aí, enfim. Tem isso. E agora, na parte cultural, ela já está realmente treinando com o Cassian todos os dias, aos poucos, equilíbrio, força, e ela tem a ideia de chamar as sacerdotisas, então, da biblioteca para treinarem também, para saírem ao ar livre, saberem se defender e tal. E ela deixa uma lista na biblioteca com a aprovação da Close, mas até agora ninguém assinou. Uma coisa que a Amren fala pro Cassian quando ele tá de saco cheio da Nesta é: continue estendendo a mão até ela aceitar, né? Porque ela precisa de ajuda. Realmente, uma hora ela aceita, então ele começa a falar isso pra ela quando ela coloca a lista. Ah, ninguém assinou ainda. Tudo bem, mas continue estendendo a mão. Eu achei isso bem legal. E acho que basicamente é isso, gente. Ela já tentou descer aqueles degraus diversas vezes, ela já capotou neles, então ela sempre chega um pouquinho mais longe e aí cansa demais e sobe tudo de novo. Em algum momento, eu acho que obviamente ela vai chegar. Eu tô já imaginando que ela vai ter uma puta recaída em algum momento e vai descer, beber pra caralho e vamos ver o que acontece, né? É o que eu estou imaginando. E por enquanto é isso, nessas 200 páginas. Vou tentar voltar pelo menos uma vez por dia pra dar uns updates, ou de 100 em 100 páginas, vamos ver. Hoje eu tenho que chegar na página 360 pela meta. Eu fiz um vídeo de unboxing de alguns livros, incluindo esse. Então lá eu mostro os brindes que vieram. É isso então, por enquanto. Espero que vocês gostem do vlog. Se vocês gostam de vlog de leitura, aproveita e já deixa o joinha aqui embaixo. Também se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos aqui no canal. Posto todas as quartas e domingo, então tem sempre conteúdo novo. E seguindo esses passos você vai ser avisado. Também para me acompanhar minhas leituras diariamente, ver resenhas, reels e etc., me segue no Instagram, que tá sempre atualizado, tô postando coisa sempre lá.
principalmente Reels, e tudo que eu não trago pra cá eu posto lá, seja unboxing ou resenha. E vamos continuar o vlog. Oi, gente. Bom, não lembro direito os updates, mas hoje é dia 13, 8h27 da noite. E esse fim de semana, como eu falei, né, eu queria ler 180 páginas por dia, não rolou muito bem. Eu li na sexta, certinho. Aí no sábado foi dia dos namorados, então eu fiquei com meu namorado, a gente foi assistir filme, comer e tal, e aí eu não li muito naquele dia, eu cheguei tarde em casa e não consegui ler a quantidade certa de páginas. E hoje, de novo, a gente se encontrei 2 amigos também, a gente foi jogar, tipo, jogo de tabuleiro. E aí eu fiquei muito distraída hoje, inclusive fiquei noiva, meu Deus do céu. Então eu fiquei um pouco distraída, um pouco fora do ar o dia inteiro. Quando eu não tava lá com eles, eu tava muito distraída no celular, assim, mensagens e tal. Então eu não li tanto quanto eu deveria, porque hoje eu acho que eu devia ter lido até a página. Tá muito frio, gente. Meu cachorro tá, tipo... Cada vez mais ele vai se aconchegando aqui perto. Hoje tá muito frio em São Paulo. Enfim. Eu estou no capítulo 30 de que acontece, né? Aqui até o momento, acho que ontem eu tinha falado que a Nesta tava treinando com ele, tensões sexuais, etc. Aqui a gente já teve algumas cenas, realmente assim, os outros livros eles eram mais 18, aqui eram mais 16, e esse ele é mais 18. As descrições das cenas aqui, elas estão muito mais descritivas, muito mais pesadas, muito mais sexuais, tipo, muito. Porque aqui é assim, como que eu vou falar, né? Eles já meio que fizeram algumas coisas, a Nesta e o Cassian, eles só não chegaram totalmente nos finalmente, sabe? Eles estão, tipo, um meio que brincando com o outro, mas tá numa relação em que eu sinto que mais por parte dela, uma coisa meio que é só sexual, sabe? Ela quer que fique bem claro que é isso e acabou, só que aí no dia seguinte, quando ele tenta ignorar o que aconteceu, ela fica tipo, ai, ele tem vergonha de mim. Então, tá meio confuso. No meio de toda essa tensão e das coisas que ela tá fazendo, eles ainda estão tentando descobrir sobre a rainha humana, né? Aquela que ficou velha. E que tá em contato com o Koschei, que é o tal do irmão, o outro irmão do entalhador de ossos, e da Tecelã. Ele traz à tona, né, pra essa rainha, pra que ela tente encontrar objetos, eu não sei nem como chama, deixa eu ver. Tesouros nefastos, que eu senti uma vibe meio Harry Potter, sabe? Temos que encontrar objetos. E que são uma máscara que pode despertar os mortos, a harpa que pode abrir qualquer porta, física ou não, e uma coroa que pode influenciar qualquer um e perfurar até mesmo o mais poderoso dos escudos mentais. Então eles querem achar esses 3 objetos, porque... Enfim, ela quer usar esses 3 objetos na guerra aí que ela mesma vai criar. E também porque essa rainha ela quer encontrar o caldeirão novamente, né? E não tem uma forma de encontrar, e semelhante atrai semelhante, chama semelhante. É o que eles falam aí já desde o momento em que a Elaine e a Nesta foram transformadas. E novamente eles estão ali pedindo ajuda pra Nesta, pra que ela encontre esses objetos. E ela não quer e tudo mais, e a Elaine se oferece. E ela fica, não, você não vai fazer. E aí tem uma parte que eu achei importante, né? Porque ela fala, você tem que se decidir. Não pode se ressentir da minha decisão de levar uma vida reservada e pacata e ao mesmo tempo se recusar a me deixar fazer qualquer coisa mais significante. Porque ela meio que humilhou a Elaine quando ela foi visitar a Nesta na Casa do Vento. Né? Falando, você volta pro seu jardinzinho, não sei o quê. E aí quando ela quer ajudar, a Nesta já vira super protetora de novo. Então elas têm uma treta assim mais pesada, né? E outra coisa também, a Elaine fala, eu também entrei no caldeirão, sabe? E ele me capturou. Mas por algum motivo, tudo que você consegue pensar é no que o meu trauma fez com você. Eu também achei uma coisa muito importante, sabe? Porque é verdade. A Nesta, ela tá nesse trauma dela, nessa depressão e tendo muita dificuldade com tudo, né? Mas a Elaine passou pelo mesmo que ela, então é foda quando ela dá uma rechaçada. Enfim, a Feyre também revela que está grávida. Isso foi um spoiler que eu tomei antes de sequer receber esse livro. Tava olhando uns Instagrams de Akotar, e aí num dos stories teve a menção a esse fato, e aí eu fiquei... Mas enfim, é isso. Tipo, a Feyre também ainda tá tentando aproximação com ela, inclusive ela oferece a Nesta ser a primeira a saber que o filho dela é um menino, tipo uma oferta, né, de paz. A Nesta tem uma atitude boa, que é tentar levar
as sacerdotisas da biblioteca que ela tá trabalhando para treinarem com ela e com o Cassian. E depois de muito esforço, eu até comentei, né, do continua estendendo a mão. Depois de muito esforço, a Gwyn, que é essa que ela conhece, né, que é um sopro de vida ali na biblioteca, ela decide começar a participar dessas aulas. A Nesta também conhece a Emery lá nos acampamentos illyrianos, que é uma illyriana com as asas cortadas, tipo, machucadas para não voar. Ela é de uma família muito tradicional, em que o pai morreu e ela herdou a loja. Então lá ela também sofre muito preconceito por ser uma fêmea dona de loja. E a Nesta improvavelmente acaba fazendo uma amizade com ela, que as duas são similares nesse sentido, né? Ela fala que é bom conhecer e conversar com uma fêmea que não está louca atrás de homens e bebês. Então elas fazem uma amizade e a Nesta acaba conseguindo trazer ela também pro treino. Então é muito legal porque a gente tem essa descrição do Cassian tentando treinar elas e entre os momentos de pausa, elas conversando sobre livros de romance erótico. Achei muito engraçado. E aí na parte que eu parei, assim, bem nesse capítulo 30, também é bem interessante, porque durante um pesadelo da Nesta, ela tenta mexer com a adivinhação de novo, pra tentar resolver esse negócio dos tesouros nefastos. E ela sente uma presença, mas ela não consegue ir muito mais além. E aí ela tem um pesadelo com alguma coisa chegando até ela. Não dá pra saber exatamente o que, se é o caldeirão de novo, se estão alguns desses tesouros, enfim. E ela explode em poder, que é essa chama prateada, né? Ela tá presa no meio de um monte de chama prateada que não queima nada, mas ela parece estar com dor, ao mesmo tempo que ela tá dormindo. Então entram o Cassian, o Ezreal e o Rhys aparece também pra tentar controlar ela. O Rhys tentando sufocar o poder dela com escuridão, né? Com a noite. Até que ele consegue, ele entra na mente dela e diz que ela realmente tá assim com pesadelos muito fortes, muitos traumas. E que o poder dela é a morte. Foi bem aqui que eu parei. Que eles falam qual é o poder dela. E ele diz morte, pura morte. Cassian também tá virando um personagem super protetor dela, assim, né? Tipo, as pessoas reclamam dela e ele toma o lado dela, né? Fica do lado dela, defendendo ela e os traumas e etc. Ao mesmo tempo em que ele não faz isso, tipo, não dá total razão pra ela. Então as pessoas falam mal da Nesta, tipo, ela tem que achar logo esses negócios, força ela, faz alguma coisa. E ele fica do lado dela, tipo, não vamos fazer isso. Só que ao mesmo tempo ele não chega em casa e aplaude os erros dela. Ele fala, não, você falou merda pra Elaine, tá errado, entendeu? Então eu tô gostando bastante, assim, dessa relação entre eles. Gente, é isso, tipo, vou ler, é claro, antes de dormir. Mas o plano de terminar amanhã provavelmente não vai rolar. Vou me esforçar pra terminar pelo menos na terça, né? Pra acabar logo esse livro e poder dar continuidade. Porque agora, ó, eu gravei um unboxing. Não sei quando vai, se vai antes ou depois desse vídeo. Vou deixar aí também, se tiver já saído. Porque eu recebi caixinha da Amazon de 2 livros que eu tinha comprado. Recebi uma compra da Darkside que eu fiz, que estava previsto só pra julho e já chegou. E meu namorado me deu um box de Dia dos Namorados. O box de Povo do Ar, inclusive, que tá lindo demais, meu Deus. Esse eu acabei nem fazendo unboxing, né? Porque foi presente, eu já abri na hora. Então, eu tô com muita coisa nova. Tem que dar um grau aí nas leituras, né, gente? Esse box aqui, de Povo do Ar, lindo. Veio com uma flâmula também, eu já guardei. Ele vem tipo com uma cinta de coroa. E todos os livros aqui. Vai estar ao contrário, né? Porque eu tô gravando na frontal. Mas vem a trilogia Príncipe Cruel, O Rei Perverso e a Rainha do Nada, e um livro extra, que eu não entendi se passa no mesmo universo. Eu sei que esse livro ele já foi um livro antigo até. E aí ele entrou nesse box por algum motivo. Eu já até tinha lido esse livro na vida, mas eu não lembro sobre o que é. Não lembro mesmo. Eu sei que eu já li quando ele tinha uma capa diferente, não tinha nada a ver com essa trilogia, então não sei muito bem a ligação. E não sei se eu tenho que ler antes ou depois. Vou deitar, que tá muito frio. E amanhã voltamos ao trabalho. O fim de semana passou muito rápido. Então vou ficar lendo aqui até não aguentar de sono. Oi, gente. Bom, hoje é dia 14. Estou aqui no trabalho, horário de almoço. E eu vim atualizar um pouquinho sobre a leitura, né? Hoje eu dei uma bela avançada. Ai, ótimo, assim. Quando é assim... no trabalho, essas coisas, fica mais difícil de manter o celular certinho. Mas vamos ver. Ontem eu tinha comentado com vocês que eu parei no capítulo 30, que é página 315. Hoje eu estou no capítulo 51,
página 484. Então, eu avancei mais hoje, vou ainda ler mais, claro, no intervalo à tarde, quando eu for pra casa também. E se eu não conseguir terminar hoje, vou terminar amanhã, né? Hoje eu fui no cartório reconhecer firma, fazer algumas coisas, então eu li muito lá porque demorou muito. Enfim, vamos lá. Então eu tinha parado, né, quando ela explode com o poder dela, assim, eles não têm muita certeza do que é. Ela acorda, tá tudo bem depois, né, assim. E o Reese revela que o bebê da Feyre, o bebê deles, tem asas, porque quando ele foi concebido, a Feyre estava em forma iliriana. Mas ela mudou de volta, e não é recomendado que ela fique se transformando pela saúde do bebê. E aí isso tá preocupando muito eles, porque as ilirianas têm um corpo feito para parir um bebê com asas, e a Feyre, na forma normal dela, não tem. Então ela corre risco de morte, tanto ela quanto o bebê. E eles decidem não contar ainda pra Feyre sobre isso, né? Tentar descobrir alguma forma de resolver. Eles pedem ajuda pro Draco e pra Miriam, porque eles têm os serafins. Em determinado ponto aqui nessa parte também eu já li, ele conversa com eles e não tem muita ajuda porque os serafins têm asas mais flexíveis, vamos dizer assim. Então eles estão meio que batendo a cabeça com isso. Em algum momento também a Nesta fica sabendo desse fato, né, de que o bebê tem asas. Eu acho que o próprio Cassian conta pra ela. Todos eles ficam muito chateados, né? E todos decidem que não é o momento ainda de contar pra ela, porque ela pode ficar com muito medo e isso também não é bom pro bebê. E é um momento em que ela sente, tipo, putz, todo o perigo, né, que a irmã dela tá correndo. E eles sugerem também aqui, então, que ela faça a adivinhação com os... Novamente, né, ela já fez aquela vez. Eles sugerem... Ela, na verdade, fala que ela quer fazer de novo, então ela faz com a galera ali em volta, né? Pelo menos o Reese, a Emran, o Ezreal e acho que a Feyre, não sei. Então ela realmente faz a adivinhação novamente, ela fica ali rondando os espaços, procurando primeiramente a máscara. E ela parece que ela tá sendo engolida por aquilo que ela tá vendo. E aí o Cassian segura a mão dela na frente de todo mundo, tenta acalmar ela e beija ela pra tirar ela dali. E aí todo mundo fica meio tipo, ok. E, enfim, ela joga os ossos e não sei o que, e descobre que a máscara aparentemente está no pântano de Ullrich, que é um lugar que fica no meio. O meio é um local sem jurisdição de nenhum grão-senhor, então é para onde vão todos os exilados, todas as criaturas extremamente perigosas e coisas que ninguém mais quer lidar ficam ali. Então é um lugar bem abandonado e do mal. Eles vão pra lá, a Nesta, né, fala eu vou amanhã, inclusive, e vai com o Cassian e com o Ezreal. A motivação dela, ela diz que é porque ela não quer que esse bebê da Feyre, se ele sobreviver, se tudo der certo, venha pra um mundo novamente em guerra. Então eles vão pra lá, eles contam pra ela sobre os Kelpies. É uma coisa assim bem Sarah J. Maas da vida, né? Ela introduz uma criatura pra 2 minutos depois ela aparecer. Porque eles falam, tipo, tem muitas criaturas aqui. Por exemplo, o Kelpie, que é uma criatura do mar ali, dos lagos, dos pântanos, que se alimenta de carne. 2 minutos depois, a Nesta encontra um. Eles são atacados, o Es primeiro, com flechas de freixo, por soldados, enfim, pessoas da corte outonal, que são os antigos lá soldados do Aerys. Enquanto Cassian e o Ezreal estão lá lutando com isso, a Nesta encontra, então, Kelp e é arrastada para o fundo do lago. Dentro desse lago, ela chama o poder e acaba encontrando a máscara, né, que ressuscita os mortos. E aí ela meio que ressuscita todos os mortos desse lago para assassinarem o Kelp e ela conseguir subir. Todo mundo fica muito, meu Deus. Mas enfim, dá certo. Ela consegue pôr e tirar a máscara, o que deixa todo mundo chocado, porque aparentemente, além de usar a máscara, ela também é muito difícil de tirar. Mas eles acham que isso é porque semelhante atrai semelhante, então a máscara entende que a Nesta tem esse poder, enquanto os outros não conseguiriam tirar a máscara porque a máscara não reconhecia poder neles, tipo isso. O problema eles levam a máscara de volta ali pra galera e fazem vários feitiços e proteções em volta dela enquanto a Nesta tá dormindo, e aí a Nesta acorda e consegue entrar, porque a máscara tira todas essas proteções. Então... Outra coisa que eles descobrem também é que a rainha humana, esses soldados da corte outonal do Aerys, eles estavam meio que enfeitiçados. Não realmente enfeitiçados, porque o Elyon é chamado, contam pra ele da gravidez da Feyre, contam tudo, e ele não consegue sentir um encantamento.
mas ele está sendo meio que comandado. Então, com isso, eles já sacam que a rainha humana, que não é humana, né? Enfim, eu sempre esqueço o nome dela, gente. É Brylin. Acho que é Brylin, alguma coisa assim. Ela tem a coroa, que consegue entrar na mente de qualquer pessoa, né? Então eles vão se reunir com Aerys também pra contar sobre isso que aconteceu. E aí o Tamlin aparece e fica puto da vida. Nesse encontro também o Cassian com Aerys, o Rhys pede pra Nesta ir junto, porque ela joga muito bem esses jogos de manipulação e corte. E ela vai, e aí o Tamlin encontra eles e fala, vou matar todo mundo, vocês estão nas minhas terras. E a Nesta meio que deixa ele com medo, ameaça ele com aquele fogo prateado nos olhos. E ele, tipo, beleza, vão embora, tá tudo certo. Enfim, então é isso, né? Eles já sabem que a rainha humana tem a Brylin, não sei se é o nome dela mesmo, tem a coroa. Então, a partir desse momento, o Ezreal, que tava sempre ali em volta dela, pesquisando todos os espiões deles, o Rhys e a Feyre ordenam que ele tire, porque eles podem ser manipulados, né? Essa coroa, ela só funciona perto. Então, além disso, né, a gente tinha comentado que tava a Emery, a Gwyn e a Nesta. Outras sacerdotisas estão aparecendo, tanto que o Cassian decide chamar o Ezreal para também treinar elas, porque a turma cresce demais. E elas começam também a treinar com espadas de madeira, a princípio. E a Gwyn também traz para as duas, né, para Emery e para Nesta, técnicas das Valquírias, que são as coisas que ela estuda junto com a mestre dela, sei lá, que é a Meryl, sei lá. Enfim, e ela traz essa técnica de respiração que é até descrita aqui no livro, nada mais é do que uma meditação, na real. Mas ela fala que é tipo pra limpar a mente, etc. E as três começam a fazer isso, né, a usar isso. A princípio, em segredo, né? Mas o Cassian acaba percebendo, encontrando uns livros que ela tá lendo sobre o assunto, a Nesta. E ele fala, olha, vocês não tinham como esconder muito porque eu lutei com as Valquírias, então eu conheço essas técnicas. E aí elas dizem, né, a Nesta principalmente diz que ela gostaria, então, de que elas fossem meio que as Valquírias renascidas. E ela diz, eu vou ter uma vida imortal, então eu tenho que planejar o futuro e posso comandar um grupo de lutadoras, né, de soldadas, vamos dizer assim, sendo essas sacerdotisas, se elas quiserem. Depois disso, né, por ele ter mostrado para ela as armas, ele leva ela num ferreiro, para ela ver como se fazem armas. E ela observa todo o processo e depois pede para tentar forjar umas. E o cara deixa ela forjar, então, uma espada, uma adaga e não sei se uma espada longa, alguma coisa assim. E tipo, beleza, ela vem lá, nossa, foi super legal, uhul! Só que aí depois de um tempo esse ferreiro leva essas armas pro Rhys, tipo, desesperada e fala, estão amaldiçoadas e vai embora. Porque enquanto ela tava fazendo isso, ela acabou colocando o poder dela nessas armas. E o poder dela é o poder do caldeirão. Então eles tratam essas armas como se fossem novos tesouros nefastos. Eles dizem, olha, ela criou essas armas com o poder dela e isso é muito perigoso. Então eles nem mexem com as armas e começam a decidir, a votar se eles iam contar pra ela ou não que ela tem esse poder, né, essa habilidade. O Cassian, obviamente, vota que ela deveria saber, assim como o As. Mas a Amren vota que não e o Rhys também, ele concorda com a Amren. Eles decidem que o voto decisivo vai ser o da Feyre e ela decide que sim, ela deve saber, né? A Nesta deve saber dessa capacidade dela. E o Cassian decide que ele deveria ser o único a contar. Enquanto tudo isso tá rolando, gente, também, eles estão, assim, fazendo sexo loucamente, com essa história na cabeça de que não é só isso, não vai ter sentimentos. Por parte da Nesta, obviamente, ela fica meio, tipo, não se permitindo nada além disso. Ao mesmo tempo em que quando acaba e ele levanta e vai embora, ela fica chateada porque ele levantou e foi embora. Então, essa situação meio confusa. Mas enfim. Então ficou assim, né? Tipo, ele ia ser o responsável a contar pra ela e tudo mais. E aí, como que o Cassian resolve contar, né? Da pior forma possível. Ele começa, tipo, ficar em cima dela. Tipo, como você chamaria uma espada? Qual nome você daria pra uma espada? Ele fica tipo, mano, o que você quer? Pelo amor de Deus. E aí ele acaba contando, então, isso. E aí ele fala, tipo, nós não sabíamos sobre o poder da arma, alguma coisa assim, sabe? Ele fala, nós ainda não sabemos o tipo de magia que elas têm. E ela fica tipo, nós quem? E aí ele revela, e aí ela percebe que eles já sabem há mais tempo, né? E ela pergunta quanto tempo e tudo mais. Enfim, ele acaba revelando que houve uma votação pra decidir se ela ia ou não ficar sabendo. E ela fica pressionando ele pra dizer, então, quem votou contra. E ela diz que foi o Rhys e a Amren, e
ela diz, né, tipo, ela já esperava isso do Rhys, mas quando a Emryn vota não, ela percebe que ela realmente desistiu da Nesta, e isso deixa ela muito enfurecida com todo mundo. E aí, lembra do momento que eu falei que ia chegar e quando alguma coisa muito terrível acontecesse, ela ia conseguir descer todos os degraus? O momento chegou, foi esse. Ela desceu todos os degraus, mas não pra beber, como eu achei que ia ser, mas pra ir até a Emryn, que estava assim também no meio de um momento íntimo com o Varian. E ela chega lá e começa a questionar a Emryn, né, sobre o... Porra, você não confia mesmo em mim, né? Algumas coisas que ela falou realmente estavam certas. A gente descobre então qual é essa briga que elas tiveram no navio, que basicamente foi a Emryn falando que, olha, talvez a Feyre até tenha razão, o seu comportamento não tá bom e não adianta só te ignorar. E isso foi o que a Nesta levou, como ela ficou do lado da Feyre. Então eu fiquei meio surpresa de descobrir isso, porque eu achei que era uma briga muito mais tensa e na verdade não. É uma briga de, né, mal entendido, vamos dizer. E aí a Nesta fala que ela não achou justo porque a Emryn sabe como ela se sente em relação a Feyre. E a Emryn diz, nossa, realmente, coitadinha da Nesta com uma irmã mais nova que a ama tanto que está disposta a qualquer coisa para ajudá-la. E aí a Nesta responde com, Feyre não me ama. Então, é assim, né? Ela tem muitos problemas realmente, mas é o que acontece. Elas estão lá tretando uma com a outra, cheia de sermão, cheia de ódio, e a Feyre aparece para tentar impedir. E aí ela fala, Nesta, vamos sair, você vai voltar para casa e Emryn, você fica aqui. A Nesta fala que a Feyre não precisa ficar agradando a Emryn, sabe? Falando delicada com ela porque ela é gracinhora dela. E aí a Feyre diz, não, eu devo respeito, né, pra ela. E aí é quando a Nesta faz cagada, né? Porque ela fala respeito, ela não te dá respeito. Nem o Rhys, sabe? Porque estão escondendo de você que você vai morrer. Ela solta assim a bomba e aí fica todo mundo tipo... Enfim, obviamente, né, a Feyre fica desesperada, né, muito chateada, porque ninguém contou pra ela e, obviamente, pelo risco do filho dela. E aí mesmo a Nesta já percebe que ela fez bosta. E aí ela sai correndo pela rua. Enquanto ela tá fazendo isso, Cassian ainda tá procurando por ela e Yuri só fala, tira ela da cidade, senão eu vou matar. Então ele pega a Nesta, encontra o As no caminho com uma mochila pra eles e leva eles pra uma trilha. Né? A Feyre até conversa com ele pela mente, depois fala, pode voltar, tá tudo bem, a gente vai dar um jeito nisso junto, mas ele fala, não, vou levar ela. E é tipo uma trilha que ele ouviu a Mor contar sobre, que ela é uma trilha muito difícil, mas que dá num lago e é uma trilha de cura, alguma coisa assim. Enfim, eles passam dias e dias nessa trilha com completo silêncio, nenhum falando com o outro. Quando eles finalmente chegam, a Nesta explode em lágrimas. Que não era o que ele estava esperando. Ele estava esperando ódio, mas ela chora e desabafa tudo. Conta tudo pra ele sobre como ela se sente mal pelo pai dela ter morrido, com ela odiando ele, com ela fazendo tudo de ruim pra ele a vida inteira, como o som de fogueiras lembra ela do som de ossos quebrando, como ela se ressente também de não ter ajudado as irmãs e o pai quando eles ficaram pobres, só por ela querer, tipo, por ela ter sido assim meio que mesquinha, né? Ao invés dela pensar na sobrevivência deles, ela pensava que não vou ajudar, a gente vai definhar e vai ser culpa do meu pai, sabe? Pra mostrar o quanto ele era inútil, tipo isso. E como ela não conseguiu proteger a Elaine, como ela não conseguiu fazer nada quando o Tamlin veio buscar a Feyre, enfim. Várias coisas que ela se ressentia, e o Cassian fala pra ela que ela precisa se perdoar e aceitar perdão dos outros e pedir, né, perdão pros outros, e que não adiantava ficar só treinando e lendo e trabalhando se ela não se curasse por dentro, né. Foi mais ou menos aqui que eu parei. A parte 3 se chama Valkyria. É exatamente aqui que estou agora. Então, muitas coisas aconteceram nessa última parte. Foi muito legal, realmente, assim, meu, esse livro tá... Chega a ser desconfortável o nível de sexo que tem nesse livro. É muito, muito, muito mais descritivo. Não sei se eu tô gostando tanto quanto eu achava nos outros livros, sabe? Eu acho que os outros livros eram um pouco mais suave e eu achava mais legal. Tá bem, assim, intenso e muito, 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 muito mais. Muito mais cena, sabe? Tirando isso, gente, o que eu tô achando desse livro é que foram introduzidos novos personagens muito, muito interessantes, como a Emery e como a Gwyn. Então isso também tá sendo super legal, sabe? Porque nos outros livros a gente já tava acostumado com aqueles personagens e é isso. E nesse acaba tendo essa novidade, né? Personagens que não tem nada a ver com o círculo íntimo. Uma coisa só que eu estou achando, assim, estranho é que a Mor não tá aparecendo muito nesse livro.
ela foi mandada aí para as terras distantes, né, para tentar assinar um tratado, Valahan. Ela foi mandada para essas terras e, tipo, não voltou. Antes, quando tava no começo do livro, que a Nesta tinha... Eles estavam ainda... Quando Cassian ainda estava tentando fazer com que a Nesta treinasse nos acampamentos ilirianos, e a Mor que atravessava eles, era quando ela voltava, né? Tipo, tava em Valahan, voltei, vou levar vocês. E de repente ela sumiu e, tipo, até agora não apareceu mais. Então isso é uma coisa que eu tô, assim, um pouco incomodada, sabe? Nesse livro, no geral, me incomoda um pouco não ter tanto Rhys, Feyre e Círculo Íntimo, né? Porque eu me apeguei muito a esses personagens na outra trilogia, obviamente. Então queria saber mais deles, queria estar dentro da cabeça da Feyre com a gravidez, sabe? É uma coisa que eu acho que é interessante, que eu queria saber mais. Mas no geral tô gostando. Até agora, já passei da metade do livro. Eu não acho que assim ele tá me pegando tanto quanto os outros, sabe? Tipo, quanto dois, por exemplo, Corte de Neve e Fúria ainda é o que mais me arrebatou, entendeu? Mas tá legal, tá interessante, tá com a mesma vibe dos outros livros de que eu sento pra ler e leio 200 páginas. Então, é isso, já fiz um update um tanto quanto grande, né? Vamos continuar. Acho que agora meu próximo update eu já vou estar em casa, então vamos ver a partir de lá. Vamos ver se quanto mais eu vou conseguir ler. Mas eu acho que amanhã, pelo menos, eu consigo terminar. Tenho que terminar, gente, porque, olha, tá me dando um desespero, porque eu acho que eu ainda tenho umas 400 páginas pra ler de The Hero of Ages, que é o terceiro livro de Mistborn, e a discussão é nesse domingo. Eu tava achando que era um pouco mais distante, mas é nesse domingo, então eu tenho que ler, tipo, nessa semana. Então, é isso. Aqui, olha essa quantidade de post-its, gente. Eu já gastei muito post-it aqui, olha só. Essa aqui é só pra marcar até onde eu falei nos updates de leitura, senão eu me esqueço. Mas olha só. Tô gostando bastante, hein? Oi, gente. Bom, hoje é dia 15, então ontem eu acabei não lendo mais. Eu dei aquele update no meio do dia, que eu tinha lido até a 484, eu acho. E eu parei por lá mesmo, porque depois eu comecei a ter uma crise de rinite e sinusite muito forte. Então eu cheguei em casa, tomei um banho e fui dormir já. Então, vamos ver hoje, né? Eu ainda não consegui ler muito, eu tô na 510, então quero tentar avançar ainda bastante nesse livro hoje. Oi, gente. Na verdade, eu não li ainda. Outro detalhe que também eu não falei, eu tirei tudo as unhas, né? Nossa, muito estranho. Eu tava com aquelas unhas de... tipo de postiça que você só cola assim por cima. Tirei todas, me estressou. Eu tento fazer minhas unhas crescerem, mas eu não tenho tipo, compromisso pra fazer isso, né? Eu falo, vou pintar toda semana, porque se você tá cuidando da sua unha pintando sempre, ela vai crescendo, né? Mas eu esqueço, então eu vou deixando ela assim, ela vai lascando e vida que segue, né? Eu ainda não li muito. Eu acho que eu tinha falado que eu tava na 510, eu tô na 528. Mas eu conversei com meu amigo, né, que eu comentei que tava lendo comigo. A gente conversou algumas coisas e aí eu acabei pensando em algumas coisas também que eu queria falar, né? Então nessa parte, na verdade, que eu li agora, nessas 28 páginas, a Nesta então volta daquele retiro espiritual com o Cassian. Então ela fala que depois que ela teve todas aquelas revelações e etc, eles ficaram mais 3 dias ali basicamente só fazendo sexo. E aí ela voltou e ela já tá manuseando armas, né? Ela volta pro acampamento, ela vê que as outras mulheres ali, elas também estão já começando pelo menos a manusear as armas. E aí a Gwen fala de um treino assim, tipo, que é... se você conseguir fazer isso, seu treino de Valkyrie está completo, que ela viu nos livros, né? Que é basicamente, ela amarra uma fita tipo de seda, cetim, sei lá, uma fita assim numa árvore, e quem conseguir cortar é uma valquíria. E aí o Cassian fala, tipo, então, treinamento de um guerreiro nunca está completo, mas sim, se vocês conseguirem cortar, beleza. E aí a Gwen amarra, né, elas ficam contando, e aí, quem vai? E elas empurram a Emery e ela não consegue. E aí todo mundo fica tipo, era óbvio que isso ia acontecer e tal. E aí o Cassian fala, então acho que significa que vocês vão continuar por aqui. E elas, tipo, zombam dele. E aí ele, tipo, e corta a fita, sabe? E aí elas ficam, tipo, droga. Enfim. Aí também tem um momento aqui, então, que a Nesta, ela e o Cassian, elas continuam nessa relação de friends with benefits.
em que eles estão cada vez mais próximos, assim, tipo, juntos todas as noites. E às vezes durante o dia, inclusive depois desse treino. Então, ela sempre comenta, então, que depois que eles acabam um com o outro, ele vai embora, mesmo quando ela quer, fica com vontade de pedir pra ele ficar. Então, assim, né, como sempre, Ness tá sendo uma cagona, porque ela não faz nada, né? É difícil, gente. A personagem em si aqui, ela tem os seus momentos, ela vai melhorando, né, com o tempo aqui, mas eu continuo não gostando muito dela, sabe? Ela não é uma personagem fácil. E o que me irrita nela é isso, é que, tipo, ela não tenta fazer as coisas, ela não tenta mudar a situação dela, ela só joga a culpa de tudo nos outros. Tipo, ai, poxa, eu sou Férica, eu não queria ser Férica, então a culpa é da minha irmã, é da Feyre, é do rei de Hybern, então eu não quero fazer nada, eu vou ficar aqui bebendo, sabe? Tipo, acorda, mulher. Aqui, então, ela conversa com a Gwen em um determinado momento ali. Depois que ela voltou, ela ainda não quis ver a Feyre, não quis ver a Amory, não quis ver ninguém, sabe? Ela não tá preparada pra conversar com eles e tal. E aí ela conversa com a Gwen e fala pra ela que ela lembra de quando ela falou que tinha música, né, nos cultos ali das sacerdotisas. E ela pede pra ir. Ela acaba meio que fazendo uma confissão pra Gwen das coisas que ela fez. Ela falou que ela ficou bebendo e levando estranhos pra cama durante muito tempo. Enfim, ela falou um pouco dos traumas dela pra Gwen. E meio que deixou implícito de que ela tem medo de perder a Gwen quando ela souber o quão terrível ela é. E a Gwen fala que não, porque ela entende quando elas, né, a Nesta e a Emery souberem a história dela mesma, da Gwen, elas também vão querer fugir. Então tem uma história aí a ser contada, né? Como sempre, a Sarah pega os personagens secundários, põe uma história bem pesada por trás e não revela. Mas enfim, então nesse culto, a própria Gwen é uma das cantoras. E a Nesta é envolvida pela música e tal, e aí ela acaba entrando em um transe e vendo onde está a harpa, que é o terceiro objeto nefasto que elas estão procurando, e está onde? Na prisão. Eles têm uma reunião, acho que na verdade só o Cassian vai falar com o Rhys, e o Rhys fala que ele pôs uma proteção em volta da prisão, assim como ele fez com a Feyre. O Elliot ensinou ele a colocar várias proteções e feitiços e tal, que é como ele mantém a Feyre mascarada, o cheiro de grávida e enfim, etc. E ele fez a mesma coisa com a prisão. Então ele pede um dia pra retirar as proteções e o Cassian e a Nesta vão pra prisão pra procurar isso aí. Não lembro se eu comentei que tem uma parte aqui do livro que a Elaine fala que a Nesta ela era uma ótima dançarina, né? Que inclusive um dia ela conquistou um pedido de casamento de um duque só dançando com ele, chamando atenção e tal, e que o pai recusou porque ela só tinha 14 anos e que na verdade ela não queria se casar com um cara, ela só queria tirar esse cara da mão de uma outra garota que queria ele e que tinha humilhado a Elaine. Essa história passa, assim. E é inclusive uma coisa que ela fala pra Gwen, né? Que ela não sente falta da bebedeira, que ela não sente falta do sexo com estranhos. Ela se sente grata até pelo que a Feyre fez, de mandar ela pra lá e dar um trabalho, etc. Mas ela sente falta da música e da dança e tal. Por isso que ela vai pra esse culto. Aqui, ao longo da história, também o Cassian comentou de alguns das coisas que ele botou na prisão. Aí ela fala, né, ó, tá dentro da prisão, vamos lá. Eles estão entrando na prisão, as regras da Nesta são segurar a mão do Cassian o tempo todo, não falar de Imran, não falar nada a respeito dos tesouros, ou da corte, ou da gravidez de Feyre, não falar das criaturas que ele havia colocado ali, não fazer nada, exceto andar e ficar em alerta total. Tipo, só exista, né, não faz nada. E aí eles estão adentrando cada vez mais, tá lá no fundo de tudo. Ela encontra a harpa e ela tá cheia de feitiços, mas ela consegue entrar, porque do mesmo jeito que a máscara retirou os feitiços pra Nesta chegar nela, a harpa faz a mesma coisa, mas só ela, não o Cassian. Então ela entra, ela consegue tocar na harpa, que é a que abre portas, e aí ela começa meio que ver coisas do passado. E ela vê um povo férico preso dentro de uma pedra, vamos dizer assim, tentando voltar e não vendo mais passagem onde antes tinha. Então, ela percebe que a harpa, a última vez que foi usada para isso, para trancafiar féricos e seus filhos e não tirar mais. Só que também, enquanto ela tá tendo essa visão de coisas horríveis, ela começa a ver a Brialine. Brialine, eu sempre falo, a Brialine, que está usando a coroa e aí consegue ver onde a Nesta está. Então ela fica, meu Deus, socorro, ela tenta sair, tá difícil de sair, não sei o quê. A harpa começa a falar com ela, começa a falar, você quer, eu queria muito ser tocada, faz muito tempo que eu não sou tocada, e pergunta se ela quer que ela abra portas pra ela sair, etc. Enfim, a Nesta fala, eu quero que você abra essa proteção, tira essa proteção pra eu sair. E ela sai, aí eles estão tipo, nossa, ainda bem, uhul. Só que aí uma outra porta se abriu, que é a porta não sei, Lantis.
que é uma das criaturas que o Cassian colocou lá dentro, que ele comenta que ele enganou com um espelho de freixo pra prender, e é uma das cicatrizes mais bizarras que ele tem, tipo, no peito. E aí ele tenta mandar a Nesta fugir, obviamente, ela fica meio, ai meu Deus, socorro, ele engana por tempo suficiente pra ela fugir, e ela começa realmente a correr pra tentar sair da prisão, com a harpa na mão. E aí no meio do caminho ela fala, não, eu já fiz isso antes, eu já abandonei o Cassian antes, e eu não vou mais fazer isso. E ela pensa que não vai dar tempo dela sair de tudo da prisão e chamar o Rhys, e o Rhys ir até lá e salvar e etc. Então ela volta. Ela também foi pra prisão com uma das espadas que ela forjou, porque o Rhys fala, eu espero que ela não tenha que usar, mas se tiver, a gente já descobre o que ela faz. Então ela volta pra onde o Cassian tá, ele já foi atacado pelo Lantis e tá tipo com as asas meio trucidadas e sangrando. E aí ela resolve enfrentar Lantis com a espada dela. Eu não lembro se ela já tinha comentado o nome dela nesse momento. Acho que já. Ataraxia é o nome que ela fala que ela viu num livro e não sabe o que significa. Mas enfim. Quando ela começa a atacar Lantis com essa espada, ele fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Quem é você? Da onde você veio? De onde é o seu poder? Sabe? Ele começa a ficar realmente assustado. Antes, ele não conseguia sentir o cheiro dela, porque ele dizia que o cheiro dela estava coberto de Cassian. E aí o Lantis, enfim, ele desviava da lâmina dela, tava bem assustado, e ela começou a, tipo, empurrar ele pra trás, assim, pra ele voltar pra cela dele. Enquanto isso, também, soldados da corte outonal estavam entrando na prisão, porque como a Brian viu onde ela tava, ela já mandou todos eles pra lá. E, enfim, ela acaba cortando Lantis, e quando ela faz isso, ele, que era uma forma totalmente de escuridão e névoa, se toma uma forma mais física e humana, ou férica, enfim, com a pele cor de ouro. Aí quando ele finalmente, ela começa também a soltar o poder dela, as chamas prateadas, e aí ele percebe quem é, ele fala que o mar sussurrou sobre ela. Ouvimos falar de você, você é aquela sobre quem o mar, o vento e a terra sussurram. Nesta, você tomou do próprio caldeirão. Então, assim, o nome dela tá na boca do povo. Dos bons e dos ruins. E aí, com isso, ele fala que ele poderia mostrar pra ela como usar o poder e começa a mostrar pra ela. Então, ele mostra ela e ele em um trono preto, com a Ataraxia, a arma dela, ao lado dela, com a harpa nas mãos, com a coroa na cabeça dele e com alguns, tipo, cães, criaturas estranhas de ônix ao pé desse trono. E ela vê um quarto objeto que ela não consegue ver muito bem o que é, ela só vê, tipo, um osso. E, bom, ela sai dessa visão e, obviamente, ela fala que ela não quer aquilo pra ele voltar pra cela dele. E aí ele diz que mesmo que ele volte, ele vai escapar. E aí, nesse momento, enquanto ele tá distraído, Cassian joga a adaga, que também tá cheia do poder da Nesta nele, e com isso ele é ferido, e aí a Nesta tira a cabeça dele com a Ataraxia, e aí ele morre mesmo, morre. O ser imortal que tava aí falando de que aparentemente tem 15 mil anos, pelas histórias que ele contou, porque depois ela volta pra cidade, conta pro Rhys, e ele fala que baseado nas histórias que ele contou, ele tem uns 15 mil anos, e a Nesta matou. Enfim, pra sair de lá então, né, como que eles vão fazer? Meu Deus, ela toca a harpa de novo. Ela tocou aquela primeira vez. Na verdade, eu até esqueci de falar. Ela tocou a primeira vez pra sair das maldições lá, das proteções. E aí ela tocou de novo pra que ela fosse levada pra onde o Cassian estava, depois que ela correu. Ela primeiro libera o poder dela de chama e depois toca a harpa. E aí com isso a harpa meio que obedece. E aí ela faz isso de novo, tocando 3 cordas ao invés de uma pra levar ela até o jardim do palácio, né, da mansão da Feyre. E aí eles voltam. Ela conta tudo o que aconteceu, o Cassian tá destroçado, o crânio dele abriu, foi ótimo. E aí ela pede desculpa também pra Feyre, né, mentalmente, já pede desculpa por tudo e tal, e é nessa parte que eu parei. E aí o que eu queria falar? Que a harpa conta pra ela que ela tem 26 cordas, e isso basicamente significa que são mundos paralelos. E assim, eu e meu amigo, a gente não leu ainda Trono de Vidro por completo. Ele tá, acho que um livro na minha frente, eu li Herdeira de Fogo, ele leu o próximo. E a gente fica comentando, né, tipo, pô, os dois são diferentes, será que eles estão ligados? Porque a gente não sabe o final de nenhum, sabe? Tanto o Trono de Vidro a gente não sabe o final, quanto o Corte não tinha acabado a história, então a gente não sabia se tinha algum caos tremendo que fez um se ligar no outro.
Mas com esse negócio dos 26 mundos, aí torna tudo possível, né? Porque não necessariamente precisa estar no mesmo plano. Ela não falou bem universo para, acho que foram 26 planos. Enfim, não precisa necessariamente estar no mesmo plano, mas acontecendo ali simultaneamente. Outra coisa também que eu tava pensando, né? Que ele comentou comigo que ele não acha que a Feyre teria aceitado tão de boas assim eles terem mentido pra ela sobre o bebê, né? E aí isso me fez pensar, tipo, poxa, realmente, não. Só que ao mesmo tempo, isso pra mim se deve ao fato de que a gente não tá na cabeça da Feyre. Porque o que eu imagino, né? Ela teria ficado puta com todo mundo escondendo isso dela? Com certeza, mas a pessoa com quem ela mais teria se decepcionado seria o Rhys. Então, apesar de todo mundo ter entrado nessa mentira, ela ia direto pro Rhys. E teriam discussões e conversas mentais e whatever. E vamos supor, chegaram ali no ponto final que o Rhys falou, olha, fiz isso por esse motivo, e eu falei pros outros não falarem. Enfim, quando eles fizessem as pazes, ela não ia atrás dos outros pra brigar de novo, sabe? Então isso não vai chegar na gente nesse livro. Então ela pode ter ficado puta, ela pode ter brigado pra caramba, mas a gente não ia saber, porque ela não ia contar pro Cassian ou pra Nesta. Então nesses momentos eu falo, meu, eu sinto saudades dos pontos de vista dele, sabe? Eu até comentei, ela pode lançar outra trilogia, que seja essa trilogia do ponto da Nesta e da Feyre, e vou estar eu lá com o meu pano. Ai, essa Sarah, comprando os livros igualmente. Outra coisa também, Mor ainda não apareceu, isso não sei se é porque ela vai ter alguma revelação, ou se é simplesmente porque muitos personagens e a Sarah não quer escrever sobre ela, porque faz muito tempo que ela tá ali desaparecida, meio jogada de escanteio, que não tá fazendo muito nada na história, sabe? Outra coisa também que sumiu, né? O tal do trato que ela fez com o Cassian, né? Que tem as tatuagens e é sempre um negócio muito sério. E que, tipo, cada vez que ela cita, eu poderia usar o trato para fazer isso, mas, não vou. Aí eu fico pensando, isso vai vir num momento fudido, sabe? Porque tanto pode ser, tipo, ela usou o trato pra mandar, sei lá, eles brigam e ela fala, não quero que você me veja, e aí ele é obrigado a obedecer. Mas o que eu realmente acho é que em algum momento, seja lá numa guerra, seja em alguma batalha, enfim, em algum momento em que ela vai acabar se expondo muito pra algum perigo, e que ele obviamente não vai querer deixar ela lá, e ela vai usar o trato pra isso, sabe? Pra falar, olha, eu vou e acabou, e você vai embora, pra ele não poder proteger ela. É o que eu tenho na minha cabeça. Ou também a Sarah vai deixar essa tatuagem e esse trato entre eles até o terceiro livro. Também é possível deixar pra lá. Eu acabei vendo algumas coisas, alguns fandoms, né, gente? O pessoal falando do livro e fazendo esse chip da Gwen com o Ezreal. E até agora não teve nenhuma interação entre eles, né? O que a gente sabe é que ele tava no resgate da Gwen junto com o Amor. E só, é que ela deu uns olhares pra ele no treino. Se for só isso, eu acho muito fraco. Ele com a Elaine, eu acho fofinho. Não sei se eu quero esse casal, mas eu acho fofinho. Ele com a Gwen, eu ainda não vi nada. E o fato é, né, que pelo que eu vi, vão ser 3 livros aqui dessa trilogia da Nesta e depois vão ter 3 livros da Elaine. Se isso for real, significa que esse trio amoroso de Elaine, Ezreal e Lucien vai ficar cozinhando e enrolando por 3 livros ainda, pra começar a fazer alguma coisa depois. Enfim, gente, é isso por enquanto. Então, coisas que eu indaguei. Agora, na verdade já tá bem na hora, eu tenho uma sessão com a psicóloga, e aí depois eu volto pro livro, e seja lá se eu tiver mais coisas pra falar. Isso que é bom de fazer leitura com outra pessoa, né? Porque às vezes eu tô lendo aqui, mesmo falando com o vlog, eu tô lendo aqui, eu esqueço de citar alguns detalhes ou prestar mais atenção em alguma coisa. E aí quando você discute com alguém, a pessoa apresenta uns pontos que você não viu antes. Então isso é bem interessante. Gosto bastante de fazer leitura conjunta, buddy read e tal. Bom, vamos lá. Aqui eu já tô na parte da edição do vídeo, né, desse vlog que vocês assistiram. E o vlog ficou um tanto quanto comprido, né? Então, eu vou dividir em 2. Esse vídeo eu fiz o mais completo possível, falando tudo que acontece e etc. E vai servir pra mim como um guia também, né? Pra quando sair outro livro, poder voltar nesse vídeo, ver tudo o que aconteceu e dar continuidade à leitura. Então ele é um vlog de leitura com muitos spoilers e contando pra vocês o que aconteceu. Então eu parei aí mais da metade do livro nesse vlog e na parte 2 eu finalizo então
com o restante dos acontecimentos e a minha opinião, né, sobre a leitura. Então espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e fiquem de olho que logo mais sai a segunda parte para finalizar esse vlog.